Olá a todos, bem-vindos a mais uma cápsula de Direito Imobiliário. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB-RJ. E hoje eu estou aqui com Rafael Tomé, que graciosamente aceitou o convite de conversar com a gente sobre mercado imobiliário. Rafael, se apresenta para a gente, por favor. Feijó, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, trocar essa ideia com você, conversar sobre o mercado, passar informação. Eu sou Rafael Tomé, sou presidente da ABAD, desde o dia 10 de março, quando a nova diretoria foi eleita, justamente um dia antes da pandemia mundial ser declarada. Então, foi uma diretoria que entrou já num momento complicado, mas que está trabalhando muito e se esforçando muito. Além disso, eu sou administrador, sou empresário do mercado, de uma administradora de condomínios e locações, e é um prazer estar aqui para a gente, quero contribuir aí, a gente bater esse papo de uma forma bem produtiva. Legal, Rafael, perfeito. Bom, Rafael, a ideia que a gente trouxe de trazer aqui para falar é que o advogado do mercado imobiliário ele tem uma característica que o diferencia de outras áreas do direito, é que o advogado que atua com direito imobiliário ele tem que estar o tempo todo ligado com o seu mercado. A gente trabalha com muitos negócios, com muita negociação, com muita estruturação de operações, e isso tudo vai se basear em circunstâncias desse mercado que a gente está vivendo e que, sem sombra de dúvida, ele tem três grandes momentos que eu queria abordar aqui com você. Ele tem um momento pré-pandemia, ele tem um momento da pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje, e a gente vai ter um momento pós-pandemia que vai ser talvez tão dramático quanto o momento que a gente está vivendo hoje. Então, Rafael, assim, passa para a gente mais ou menos uma visão, como é que estava o mercado antes da pandemia? A gente tinha acabado de sair de uma crise, ou melhor, sair. A gente estava num processo de recuperação de uma crise, né? Nós já víamos com bons olhos o futuro, né? Olha, as vendas estão aumentando, as locações, os valores estão começando a estabilizar de novo. Como é que estava o mercado antes da pandemia? Então, você falou muito bem. Tivemos uma crise muito grande, né? Alguns falam até na maior crise econômica da história do país, e o mercado vinha se recuperando. Eu me lembro de em janeiro, ir num evento, né, o Panorama do Mercado, que é realizado pelo Secov Rio, e a palestra era: queremos acreditar, vamos acreditar, estamos voltando a ter sinais de resultado, sinais de melhora do mercado. Os empresários estavam pensando já na retomada, e aí falando um pouco de locações imobiliárias, o empresário ele já estava pensando como ele iria repor o que ele perdeu, né? Porque como a cobrança ali é via percentual da taxa, uma taxa de administração, com a queda que aconteceu no período de crise, era uma ideia, era o sonho que começava a se tangibilizar em conseguir recompor aquela receita perdida. E a gente via com algum otimismo, né? A gente sabia, o mercado sabe que o residencial estava respondendo melhor, né? O próprio governo federal vem e vinha já com medidas de incentivo para retomar os negócios. O Rio de Janeiro talvez não está numa das melhores posições, já não estava numa das melhores posições no momento que a pandemia estourou, né, um pouco antes da pandemia estourar. No contexto de condomínio, é uma realidade completamente diferente, né? Para o empresário de administração de condomínios, ele sente pouco qualquer crise, né? É um negócio de contratos, é um negócio que tem menos impacto direto de qualquer crise, mas também quando o mercado está muito bom, também não tem uma subida muito elevada, é um negócio mais estável, né? Ele começa ali é muito fácil prever a receita e a despesa de uma administradora. Agora, para o condomínio em si, a gente vinha com uma tentativa de recompor caixa, porque a crise impacta todo cidadão. Então, o cidadão que contribui com o condomínio, os condomínios já vinham ali ao longo período sem aumentar, muitos condomínios sem aumentar a taxa, e 2019 foi um ano já de uma primeira recomposição disso. 2020 seria, talvez, para elevar esse patamar, e não aconteceu, né?
Assim, eu acrescentaria isso que você colocou, que esse momento de recuperação, ele era um momento muito esperançoso do mercado, estava todo mundo muito otimista. Eu diria até otimista demais. Eu costumava falar para alguns clientes assim, poxa, mas será que a coisa vai melhorar tanto assim? O pessoal investindo em tecnologia, né? Aproveitaram ali Uhum. aquele movimento para tentar implementar novos sistemas, uma dinâmica um pouco melhor dentro das operações. E aí, nessa caminhada já que você é o presidente da ABAD, vamos aproveitar aqui, nessa caminhada dessa recuperação que estava em vista, como que a ABAD estava lidando com esse novo mercado que ia melhorar? Ela estava preparando novos movimentos para assessorar os seus associados? Como é que estava essa ideia da associação em si com esse novo mercado que ia melhorar até a pandemia, até o episódio de pandemia? Então, a ABAD, eu te agradeço até essa pergunta, ela é muito importante para a gente falar assim, do posicionamento da ABAD. A ABAD ela tem uma característica muito importante de reunir os empresários e, e de orientar e auxiliar os empresários valorizando a atividade. Então, o que eu posso falar nesse momento pré? É, todo mundo está observando os movimentos do mercado. Né? Todo mundo tem o mercado, e o mercado ele não se restringe à ABAD, não se restringe ao mercado imobiliário. A gente observa um todo. E as ameaças, elas eram talvez até maiores, elas hoje na pandemia a gente já não escuta mais falar tanto, mas antes da pandemia as discussões eram como a gente faria para ter uma posição de mercado em relação às ameaças tech, né, que eu posso colocar assim, dado num momento que o crescimento é muito expressivo e que na visão, aí né, nessa época eu ainda não era presidente da ABAD, mas aí eu falo da minha visão pessoal, há uma bolha tecnológica de empresas que têm uma característica, o que se vendem como mais tecnológicas, mas que não tem algo que é fundamental. Né? Eu estudei administração e a primeira coisa que você aprende é lucro não é um objetivo, lucro é uma obrigação. E se você não tiver o lucro, você não existe. Essas empresas dessa bolha tech pré-pandemia, elas não tinham o lucro como algo primordial. O primordial era crescimento, o primordial era investimento externo, era captar dinheiro para sobreviver e não lucrar para sobreviver. Quando vem uma crise como essa, a gente tem que repensar tudo. Né? A BAD vinha procurando parceiros tecnológicos para conseguir atender essa demanda, que é uma demanda da população que precisa ser pensada por cada empresa individualmente e pela associação, para que ela seja atendida. Então, a gente vinha pensando em modelos de como atender essa maior demanda, de como atender um maior público, e isso acabou não se concretizando, né? Obviamente, acho que todos os empresários partiram de janeiro com o objetivo e em março tiveram que reprogramar. Para a BAD, certamente não foi diferente. Eu sei pelo planejamento estratégico da associação que teve que ser completamente alterado, né? Mudaram todos os objetivos. Perfeito. Bom, então a gente vinha num cenário de recuperação de expectativa real de recuperação e de repente você assume a ABAD e nós entramos em contato com uma pandemia. Antes era uma doença no exterior, de repente ela estava dentro do Brasil e com as uma semana depois, eu me lembro muito bem disso, uma semana e meia depois, todas as autoridades nacionais salvo algumas que não estavam em compasso com discussões da OMS, aquelas discussões que nós vimos, né, até na imprensa, falaram, olha, isolamento social é necessário para literalmente tudo, que a gente vai ter que repensar aqui toda a nossa política de saúde pública, todo mundo tem que cooperar com o isolamento para a gente conseguir superar essa pandemia, e nós já estamos aí caminhando, salvo engano, para mais de 60 dias em isolamento, né? Isolamento real, com orientações de isolamento. Uhum. Claro, cada lugar com uma discussão. Estamos com uma discussão de pacto federativo violentíssima, porque é o Estado ordenando uma coisa, é o município ordenando outra, é o governo federal ordenando outra, e a gente não sabe a quem obedecer. E isso para o mercado imobiliário é muito sensível. Então, eu queria que você me falasse assim, por que esse descompasso organizacional
do nosso Estado, lato sensu, em relação a como lidar com a pandemia, por que isso afeta tanto o mercado imobiliário? Por que o mercado imobiliário é tão sensível a isso? Essa pergunta é bem complexa e é claro que a gente não vai entrar em questões políticas da coisa, apesar de uma questão que era para ser saúde e economia foi absolutamente politizada, né? Mas a essência disso é toda crise gera uma desorientação muito grande. Toda crise. Se você pensar na crise de 2014, que é uma crise que era prevista, porque é uma crise econômica. Então, a economia é ciclo, a gente sabia, já tinha uma ideia, já tinha um cheiro que aquela crise chegaria, não sabia quando. Então, já gera um descompasso, já gera mais política também. Agora, a nossa crise de 2020, que é uma crise de saúde, ela não era esperada, ela não era prevista. Então, quando você tem esse nível de desorientação que você colocou muito bem, você joga política para dentro da situação, e aí, para citar um exemplo em condomínios, né, a BAD, ela se preocupou em orientar em meio a essa desorientação. Então, a gente começou a fazer vídeos no YouTube, inclusive gravamos um vídeo no YouTube sobre locação, fizemos uma cartilha de condomínios para como os condomínios devem funcionar dentro da pandemia, o que o síndico podia fazer. E aí é um parênteses importante. No momento que todo mundo tem que ficar em casa, o síndico ele é ainda mais protagonista na sociedade que vivemos hoje. E as leis que vieram a reboque, que começaram, e era lei uma atrás da outra, cada uma falando alguma coisa, algumas com texto mais polêmico, outras que o texto era alterado logo depois. O síndico ele não sabia o que ele podia fazer. E de lá para cá, todas as leis vêm dando mais poder ao síndico. O síndico pode fazer, o síndico pode fechar a área comum, o síndico pode impedir determinados tipos de obra, o síndico pode impedir festa nas unidades. Então, o síndico não sabia o que ele podia e ele se viu numa situação de ser um protagonista no combate ao coronavírus, porque o condomínio precisa funcionar, está todo mundo em casa, a demanda é muito alta, né? A demanda de trabalho, e aí os problemas ficam superlativos, e aí bom, eu costumo falar que a gente não está em home office, né? A gente está em cárcere office, porque o home office é uma natureza diferente. Você trabalha e à noite você pode sair. Você pode, no fim de semana, você sabe que vai ter uma festa, vai ter um churrasco. Ou a gente trabalha em casa, fica em casa, acorda em casa, vai no mercado, volta, mas é cárcere, não é uma experiência de home office real. E aí o meu vizinho começou a fazer uma obra, isso começa a dar problema. Agora, especificamente sobre a desorientação que você colocou, das orientações do Estado, o principal aqui falando como empresário, eu fiz uma live interna na empresa, e o maior questionamento era: quando voltamos? Quando voltamos? Já podemos voltar? Ou seja, a pressão de quem escuta determinado membro do Estado falando que pode voltar, que é o momento, ou um outro falando que é lockdown, você deixa isso, esquenta essa discussão para as pessoas que estão tomando decisões difíceis, os empresários do mercado que foram para home office parcial ou completo, acho que todo mundo teve uma medida como essa, vai ter a orientação da ABAD, você fica com pressão interna do seu funcionário e com pressão do cliente. Porque o cliente fala, pô, por que esse serviço aqui ele foi alterado, ele foi tirado por conta da pandemia, se já era para a gente ter voltado. Então, é muito nocivo para o mercado imobiliário, para qualquer mercado, na verdade, quando você tem essa desorientação. Nós, e aí a BAD, a nível de recomendação, fez todo esse trabalho de recomendar melhores práticas, né? A gente tem a cartilha dos condomínios, a gente tem inúmeros trabalhos aí publicados no nosso site para orientar o síndico e orientar até o funcionamento das empresas.
Sim. Isso foi importante, porque no momento, e aí eu lembro das primeiras reuniões depois da pandemia, né, instaurada, né, decretada, os empresários não sabiam o que fazer, assim, ninguém sabia o que fazer. Então, uma voz única ajuda, porque, embora a gente consultou médicos, especialistas, etc., mas, sinceramente, assim, ninguém sabe. Então, já vamos junto no mesmo caminho e vamos, fundamentalmente, aprendendo com o que a gente está fazendo e melhorando. Já está na quinta edição da cartilha. Ah, legal. Não, inclusive, eu parabenizo a Abad pela cartilha de assembleias virtuais, ficou interessantíssima. Assim, o que eu tenho falado para todo mundo é assim, tudo é polêmico. Nós estamos num momento em que ninguém sabe exatamente como lidar. Você referenciou diversas leis que foram editadas, leis essas que, por exemplo, algumas delas, nós discutimos dentro da nossa comissão, discutimos com colegas a inconstitucionalidade dessas leis. As leis não poderiam vir, mas o momento é de crise. Então, as pessoas não estão muito preocupadas com o que é constitucional, o que não é. Então, assim, essas dificuldades, elas realmente são presentes. Eu vi um comentário de um cliente muito interessante sobre essa questão da crise, que ele falou uma coisa legal sobre essa coisa da sensibilidade que você expressou muito bem, né? Por que essa desorientação afeta tanto o mercado imobiliário? É que, na verdade, o mercado imobiliário ele trabalhava ainda com práticas muito arcaicas. Então, a compra e venda de imóveis ela tem um processo que não mudou muito desde os anos 40, os anos 50, aquela coisa da visita, do cativar o cliente pela visita, daquela coisa, até eu lembro de ouvir pessoas, de ter aquela imagem do corretor clássico como aquele cara bem vestido, que te leva até o imóvel, organiza o imóvel antes, conversa com quem vai vender o imóvel para ele ficar bonito ou quem vai locar. Então, nós ainda tínhamos uma prática muito arcaica que ela foi automaticamente chacoalhada com isso. E você colocou muito bem a questão dos condomínios, e eu vejo por clientes meus, o condomínio não estava acostumado a ter o seu condômino dentro do condomínio. O condomínio estava acostumado ao condomínio sair de manhã para trabalhar e voltar de noite. Essa era a dinâmica. Tinha um ou outro que ficava no condomínio. Mas, por exemplo, as piscinas dos condomínios, se estivessem abertas hoje, seria o caos. Nós não teríamos como, especialmente condomínios na Zona Oeste, que tem uma concentração, um adensamento de pessoas gigantesco. Imagine lá 500 pessoas, 600 pessoas podendo fazer uso da piscina e, num dia de calor, o farão, né? Farão jus aos altos condomínios que pagam. Então, nós realmente não estávamos preparados para isso. Eu acho que esforços como o da ABAD, Secov, a BIC, todas essas instituições são no intuito de tentar ajudar. A OAB também tenta fazer a parte dela, não tanto na orientação operacional, mas na orientação jurídica, né? Tentar ajudar nisso. Agora, vamos lá. A pandemia surgiu, desorientação total e absoluta. O que muda hoje para você, na sua visão de empresário do mercado imobiliário, o que muda hoje para o empresário não fechar as portas? O que ele pode fazer, quais são as medidas que ele pode adotar para não fechar portas? Porque eu acho que essa é a grande preocupação que nós temos, né? Empresários que já estão anunciando o fechamento de suas portas. Eu acompanho diariamente notícias do mercado em geral, né? O nosso escritório acaba atuando também com direito empresarial, e nós recebemos uma notícia, foi estarrecedora, que na Bahia parece que no período de pandemia mais de 600 sociedades empresárias apresentaram pedidos de falência, falando, olha, para mim encerrou, eu não tenho como tocar o barco. Então, empresários do mercado imobiliário, o que você orientaria como movimentos para tentar superar a crise ou pelo menos se manter vivos nessa crise? Feijó, você falou aí talvez acho que foi a minha primeira frase como presidente da ABAG. Assim, não podemos deixar ninguém para trás. Nenhuma empresa pode fechar suas portas. Então, vamos começar a traçar um novo planejamento de como manter, de como ajudar essas empresas. Né? Foi talvez uma das primeiras ações. A gente entrou em contato com o Sebrae para dar consultoria gratuita para os nossos associados de fluxo de caixa. Fluxo de caixa, evidentemente, é o mesmo. Fluxo de caixa é a maior das questões, né? É o que mais tem que ser observado. Eu já falo melhor sobre isso. Porque essa questão, e uma crise ela é avaliada pelas sequelas, né? Porque a gente sabe que tem especulação. Logo depois do carnaval,
que acompanho a bolsa, né, a bolsa dos Estados Unidos, quando teve o carnaval, a nossa bolsa estava fechada, né, era feriado, e eu tive um carnaval horroroso, porque eu já estava vendo a bolsa dos Estados Unidos caindo 10%. Então, pós-carnaval, essa especulação foi muito grande, porque foi quando se tomou conhecimento que a crise ela não era uma influenza que quando veio não afetou tanto diretamente, não deixou sequelas. Essa já deixou, né? E aí, obviamente, eu não estou falando do aspecto de vida humana e tal, porque toda crise de saúde, obviamente, vai deixar, né? Mas falando do quesito empresarial da coisa, várias empresas já fecharam. E teve até um empresário que comentou comigo dentro do contexto da sua pergunta anterior, da questão da desorientação, ele falou: olha, eu trabalhei a minha vida inteira para construir isso aqui, e eu não quero quebrar. E se eu precisar enfrentar o vírus, eu vou, porque eu prefiro morrer do que quebrar. E porque quebrar significaria recomeçar. Eu não quero começar de novo, eu prefiro encarar. Então, era até um senhor idoso, conversei com ele aí algumas horas para tirar essa ideia, falar que existiam outros caminhos. Demovê-lo da ideia, né? Não faça isso, não vamos por aí. Pelo amor de Deus, né? Então, até enfim, né? Uma questão humana essa. Mas, assim, vamos lá, para a parte prática, o que o empresário ele teve que fazer? Primeira recomendação, foco nos seres humanos que trabalham com ele. Eu acho que isso é primordial, porque se você não tivesse foco, acaba que você vai perder muito, muito lá na frente, e sem falar no aspecto de consciência, né, do empresário. Mas na parte prática, parte financeira, quem não tinha o domínio do caixa tem que passar a olhar o caixa todos os dias, porque a receita vai cair de alguma forma, em termos de condomínio, a inadimplência vai subir, o condomínio pode ficar devedor e isso pode trazer problema para o empresário. Então, o olhar ao caixa. Recomendação mais técnica, formar um comitê, um pequeno comitê de crise interno da empresa, multidisciplinar. Chama seu especialista de finanças, seu especialista de atendimento, porque todas as áreas vão sofrer, todas as áreas vão ter impacto. E, para o ponto de vista mais operacional, olhar que serviços terão que ser impactados. Por exemplo, em locação, você tinha uma demanda de negociações que, como vinha estável, procurando subir, a gente já não tinha mais tanta negociação acontecendo dentro da empresa. E, do nada, você negociou 50% da sua carteira de residencial num estalar de dedos. Como é que eu atendo essa demanda? Né? Porque como é que eu seguro isso? Então, e como é que eu preservo a minha receita dentro desse contexto? Como é que eu discuto isso com o cliente se for viável? Para condomínios, observar motoqueiro, como é que é o perfil do meu cliente? Eu posso reduzir a frequência, eu posso estabelecer rodízio interno, eu tenho estrutura suficiente para entregar uma pasta de prestação de contas digitalizada. É claro que a gente fez um memorando operacional, via ABAD, encaminhou às empresas, mas é sugestão. Cada empresa vai ter que olhar o seu momento. A gente tem associados que estavam no meio de uma troca de sistemas, ou seja, eles estavam com 2 sistemas em paralelo trabalhando e não conseguiam, não conseguem viabilizar uma grande escala de home office por conta disso. Outras empresas já têm mais tecnologia e conseguem fazer. Então, para o empresário não fechar as portas, caixa. Assim, resumir uma palavra: observar o caixa e tomar decisões rápidas, observar o fluxo e tomar decisões. Pelo que eu tenho visto do mercado, os associados da base que eu tenho contato semanal, a gente está conseguindo, né? O mercado imobiliário negociou muito, né? A parte de locações imobiliárias sofreu muito, a parte de condomínios sofreu menos, porque a inadimplência não foi o que a gente achou que seria, né? A inadimplência foi menor do que a gente achou que seria, as pessoas estão focadas aí honrando os seus compromissos. Então, a gente teve pouca
pouca mudança nisso. Algumas negociações de taxa, né, de contrato de condomínio, normal, Sim. normal do período, mas foi menos dramático do que o que a gente fez a previsão no início, né? Foi bom que a gente se mexeu muito Claro. e rápido, né? Rafael, você é um estudioso de economia, a gente estava até falando disso antes. Na sua visão, o cenário macroeconômico, agora não necessariamente a gente falando de mercado imobiliário, essas características do cenário macroeconômico, como que elas afetaram o nosso mercado imobiliário? E tentando trazer essas situações que você vem observado, taxa de juros, índices, etc., como que isso afetou o mercado antes da gente já encaminhar para o final para fazer o nosso exercício de futurologia, né? De pensar na descompressão e o pós-descompressão, mas como que esse cenário macroeconômico afetou o nosso mercado? Eu sou administrador e curioso de economia. Eu leio muito, procuro me informar, porque impacta a vida da gente diretamente, impacta todos os mercados. A gente vive hoje um momento muito atípico, porque normalmente você tem eu falo até aqui para um estudo que eu estava olhando aqui do Secov, dos valores, você tem queda no valor e queda na oferta. Né? Então, normalmente, quando você tem uma oferta Exato. muito alta, você diminui o valor. A gente tem os dois, porque a economia está absolutamente desaquecida. E o que o governo faz? O governo ele pega a taxa de juros e fala: olha, eu preciso estimular esse pessoal a comprar. E aí a Selic ela vem caindo ao longo do tempo, ela está em 3% ao ano, que é baixíssimo, e que não representa o risco Brasil. A Selic ela está bem abaixo, ou seja, se você é um investidor internacional e você olha para o Brasil, você fala, não vou colocar o meu dinheiro ali, porque o risco que eu estou correndo, dado ao cenário, a gente nunca vai entrar em política, mas a gente sempre esbarra, ela passa. Claro. Então, assim, o cenário político-econômico não é uma questão política, é uma questão de análise, ele não é seguro. Tá? O Brasil não está no momento de segurança e estabilidade política. Então, o risco, entre vários outros fatores, né, esse é só um, o risco de um empresário, de um investidor internacional colocar o dinheiro aqui. O que acontece com isso dentro desse cenário? O dólar, naturalmente, tem outros impactos, uma crise sempre aumenta o dólar, porque é mais seguro e tudo mais, mas o investidor não coloca dinheiro de fora que o dólar sobe. Bom, dentro desse contexto todo, baixa demanda, mercados desaquecidos, porque não importa o quanto, imagina, pensa aí no você joga como investidor, como empresário também, você vai pegar dinheiro para investir agora em alguma coisa, independente de qual for a taxa de juros, vai se endividar nesse momento, é muito difícil pensar nisso, né? Então, a taxa está baixa, mas não aquece o mercado. E o dólar sobe. Bom, aí já entrando até um pouco na futurologia. O que acaba acontecendo? Quando você tem o reaquecimento, a retomada da economia, a tendência é que o preço do dólar, o preço do petróleo, que vai voltar quando tiver a demanda de novo, ele vai levar a inflação para cima. E o governo vai precisar responder com tirando Altura, né? esses juros, subindo os juros de 3%. Aí, caindo, aterrissando no mercado imobiliário? A gente tem um juros super atrativo para comprar agora, tá? É, mas as pessoas não estão Comprando. ofertando os seus imóveis e nem comprando, está parado, Exato. todo mundo esperando. Tem esse momento aqui. Eu tenho como pegar um dinheiro barato, mas não vou comprar e nem eu vou vender, porque eu estou com medo de saber o que vai acontecer. Vai vender quem precisar. Né? Com os juros subindo, o dinheiro vai ficar mais caro, a inflação vai voltar, aí, enfim, a vida normal deve voltar e a gente vai colocando os imóveis à venda de novo, só que ele vai ficar mais caro de comprar. Então, o que é pior para compra e venda é a estagnação, porque ninguém nem vende nem compra, e as Exato. administradoras ganham dinheiro na intermediação. Então,
o que é. Aí eu nem me sinto na posição de dar uma recomendação, mas o que a gente tem que fazer é, primeiro, observar esse movimento, porque o movimento da retomada vai ser o momento de fazer negócio. Vai ser um momento de que as pessoas voltam a comprar, as pessoas voltam a comercializar, voltam a ofertar os seus imóveis. Vai ter E uma onda para surfar nessa retomada, né? Vai eu existir acredito uma que onda a ser surfada. vai ter uma onda para ser surfada. Agora, Perfeito? já nos encaminhando aqui para o final, fazendo um exercício de futurologia. Dois momentos: descompressão, que é quando a pandemia tiver lá o seu veredito final de acabou a pandemia, mas a gente ainda vai ter os efeitos disso, um arrasto que nós teremos ainda, e um momento pós-descompressão. Como que você avaliaria esses dois momentos para o mercado imobiliário? Assim, o primeiro momento de descompressão, ele vai rejeitar tudo que a gente viveu, a minha opinião, né? Assim, a gente vai gravar vídeo ao vivo, um do lado do outro, ali conversando, vai todo mundo tirar a assinatura Vai ser uma da resistência ali a tudo que a gente conferência. passou, né? Vai ser. Porque nós estamos sendo obrigados a viver um futuro que a gente não foi preparado para ele. A sociedade ela não evolui à força, Na né? marra, né? Não é assim que funciona. Exatamente. A gente está obrigado a fazer isso aqui. Então, o ponto é, eu acho que vai ter uma rejeição e que o mercado vai fazer uma volta ali ao passado. Está todo mundo com saudade de pegar um papel, uma pasta física na mão. Mas para o empresário vai ser o momento dele entender claramente os impactos da crise, que sequelas ficaram, o que aconteceu de fato, assim, resgatar a história, a memória, para que ela vire aprendizado. Eu acho que isso vai ser fundamental, tanto a ABAD, a ABIC de São Paulo, que você comentou, o Secov, a OAB, todas essas instituições têm que fazer um grande apanhado. Assim, os nossos filhos vão estudar essa pandemia e o que a gente aprender com ela vai ser fundamental para o futuro do mercado. Agora, eu não sou de falar esse termo que está na moda, que é o novo normal, né? Que aí falando aí até depois, o novo normal. Eu sempre vejo com muito pé atrás de novo normal, porque eu sempre acho que é alguém tentando vender alguma coisa que beneficia a empresa dele no novo normal. Eu acho assim que essa retração ela vai voltar para o período, para o patamar que estava, mas com uma pulga atrás da orelha que acelera os processos. Talvez, quando você for visitar um cliente, você vai vai propor uma videochamada com mais vontade do que você faria. Até porque você já testou, né? Aquilo já deu certo, né? Já Já funcionou em outros funciona, casos. já teve a experiência. Então, para o futuro, aí assim, é uma previsão que é só assim, um chute que a gente pode brincar aqui, né? Mas assim, eu acho que a retomada volta para o patamar anterior, até com satisfação de não ter mais que viver num mundo que nos foi imposto, e deixa uma pulga atrás da orelha que acelera o futuro, que acelera o chatbot para atendimento, que acelera, que dá mais, talvez, autonomia para a empresa conversar aí falando de administradora de condomínio, para falar com o seu síndico, olha, será mesmo que preciso mandar um mensageiro 3 vezes por semana no seu condomínio? Será que isso de fato é necessário? Enfim, e outros assuntos, né? Você citou a Assembleia Virtual, que fizemos uma cartilha, a ABAD e a ABIC, falando sobre a Assembleia Virtual, justamente por conta, talvez seja um apanhado do que a gente conversou hoje, a desorientação, a desinformação, as pressões para fazer algo que não estamos preparados ainda, e a cartilha deixa isso muito claro, que tem muitas coisas ainda para serem resolvidas antes da Assembleia Virtual ser uma verdade segura, né? E aí lei para cima e para baixo, você enfim, sabe muito melhor do que eu, mas assim, autoriza a Assembleia Virtual, mas não autoriza, mas se não tiver Assembleia Virtual, o mandato está prorrogado, enfim. Prorroga.
E o síndico no meio disso, né? A palavra é o síndico no meio disso, o proprietário no meio disso. O proprietário acorda, abre o jornal e tem lá: lei permite que o locatário não pague. Aí ele vai, acorda e descobre. Então, ele essa desorientação, eu Sim, entendo que ela precisa virar análise e aprendizado, porque aí a sociedade avança como ela deve avançar, né? Aos poucos, com aprendizado, testagem e desenvolvimento, e não no solavanco como a gente foi obrigado agora. perfeito. Rafael, queria te agradecer a sua participação aqui nessa nossa conversa. Eu acho que está todo mundo. Essas reuniões que nós estamos fazendo online, elas acabam sendo quase que um bálsamo, né, para esse momento de isolamento, né? Todos nós estamos mudando de hábitos. Eu mesmo, que era um cara super resistente a eventos online, não gostava, ficar vendo, né? TV para mim era uma atividade muito mais recreativa do que educacional, né? Essa atividade, e acabou que superei isso completamente. Hoje em dia já tenho uma rotina que já introduzi na minha rotina, assistir pessoas que eu admiro, etc., ouvir elas falando online, sem necessidade de me deslocar, e acho que isso aí faz parte do futuro. E o mercado imobiliário, sem sombra de dúvida, ele recebe essa mensagem e vai ter que processar. Aqueles que não processarem bem essa mensagem, também não vou aqui me arriscar a dizer que fecharão portas ou etc., mas com certeza vão amargar aí alguns prejuízos até as coisas se adequarem. Eu passo novamente a palavra a você para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar aqui esse nosso bate-papo. Eu agradeço, Feijó, obrigado. Eu acho que eu fiz parte dessa sua transformação digital. A gente gravou um vídeo para a BAD bem no início, né, da pandemia, e foi bem legal. Foi um dos vídeos mais assistidos nossos. E eu concordo com você. A pandemia ela acabou trazendo com ela alguns aprendizados e novas práticas que o empresário não pode. Eu escutei isso em algum local, mas assim, que eu não me recordo, eu queria até citar, mas as empresas mais tecnológicas de antes da pandemia, como tiveram um sumiço, né? E eu falo mais tecnológicas porque investem nisso, tem investimento externo, elas acabaram sumindo porque não tem o que é fundamental, que é o conhecimento, a prática de mercado, a experiência de lidar com outras crises que já aconteceram, que já impactaram. Então, é o momento da resposta, é o momento das empresas mais tradicionais, das empresas mais experientes, pegarem esse conhecimento, pegarem essas experiências e dar um salto, se aprimorando com um serviço cada vez melhor para a população e se adequando, se ajustando, aprendendo sempre, trocando, entendendo a importância. Eu acho que isso foi muito relevante também, entendendo a importância da associação, a importância das instituições, de quem nosso celular hoje é infestado de fake news o tempo todo. Então, quem são as pessoas que eu quero ouvir, quem são as pessoas que eu tenho confiança, quem são as pessoas que eu sei que não estão se beneficiando dessa informação. E aí entram as instituições, aí entram as pessoas que trabalham pelo mercado e fazem esse mercado andar há tantos anos, e eu, como sempre falo, falo por mim e te convido, porque já te conheço há bastante tempo, há algum tempo já conversamos muito, sabemos que somos empresários e pessoas de mercado com certeza menos idade do que a maioria, né, se eu posso colocar Sim, assim, mas com muita vontade e com muito respeito, com muita vontade de aprender e de ouvir, para que a gente possa, com o caminhar das coisas no nosso tempo, fazer a diferença para um mercado mais saudável, um mercado mais justo, um mercado fundamentalmente mais próspero. Eu acho que essa é a palavra. A gente já conversou muito sobre isso e é uma tônica que tem que seguir. Pandemia foi um solavanco forte, mas a gente vai sair dele mais forte ainda.
Legal. Bom, meus amigos, muito obrigado por acompanharem aqui nossa cápsula de Direito Imobiliário. Tá aí embaixo, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, sigam a Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário no Instagram e até o próximo encontro. Boa tarde.